Muita paz e alegria a você, meu irmão, minha irmã. Vamos começar a nossa live desse final de semana, segundo domingo da Quaresma. Estamos num período de oração, silêncio, penitência, não é verdade? É, temos que seguir a Quaresma o mais bonito possível para podermos celebrar a Páscoa, né? Celebrar a Páscoa com muito fervor mesmo, o Cristo que ressuscita, tá bem? Mas nesse período da Quaresma, oração, três coisas fundamentais: oração, penitência e caridade, tá bem? É o que o Senhor nos pede. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a primeira leitura de hoje, desse final de semana, segundo domingo da Quaresma, é tirado de Gênesis, capítulo 22, aonde vai nos mostrar a conversa de Deus com Abraão, pedindo para Abraão fazer um sacrifício. E olha, Deus fala para assim: vai para onde eu te mostrar. Abraão não pensou, saiu e foi. Não é isso? Vai lá para aquela montanha. Abraão foi. Põe o seu filho aí. Impressionante. Abraão era um homem de fé, acreditava em tudo que o Senhor falava e ele não titubeava, servia a Deus da forma que Deus queria. Isso é importante para nós, né? Deus colocou Abraão à prova e ele, que tinha um filho só, que era Isaac, foi lá fazer o sacrifício de Isaac porque Deus assim o pediu. Impressionante. É um homem de fé. Dentro da nossa igreja, nós temos duas pessoas em que a igreja exalta como pessoas de fé: Abraão e Nossa Senhora. São os dois grandes personagens da fé da nossa igreja. Por causa da fé de Abraão, e Deus fala para ele: porque você acreditou, eu juro por mim mesmo, uma vez que agisse deste modo e não recusaste o teu filho para mim, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu ou como as areias do mar. Está vendo? A fidelidade de Abraão a Deus trouxe de Deus para Abraão uma bênção por toda a eternidade, por toda a sua descendência, por todas as nações, não só a descendência de Abraão, que é o povo de Israel, mas para todo o mundo. É importante nós percebermos isso, a grandeza da fé de Abraão em Deus e o serviço de Abraão a Deus. Soube ser servo de Deus e servir a Deus. Que nós possamos também aprender com Abraão a sermos homens e mulheres de fé, ter uma intimidade com Deus para conseguirmos perceber Deus falando conosco, né? Quando a gente não tem muita intimidade com Deus, as interferências do mundo vêm e acabam enrolando a gente. Mas quando temos uma intimidade com Deus, como Abraão tinha, Deus fala, Abraão ouve, essa é a voz de Deus. Não erra, né? E servir a Deus, e por causa disso, Ele é o nosso Pai. É o Pai de todos nós. É o Pai da fé. Tá bem? Abraão é o Pai da fé. Da nossa fé também. Jesus é judeu, também filho de Abraão. Tá bem? Pois bem, na segunda leitura, as cartas de São Paulo aos Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós. Como não nos daria tudo junto com ele? Nós recebemos tudo. Em Jesus nós recebemos tudo.
Quem acusará os escolhidos? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Meu irmão, minha irmã, nós temos a graça de Deus, na pessoa de Jesus, que nos resgatou do pecado e da morte eterna, Ele que nos salva e intercede por nós. Ele é o nosso irmão mais velho, que está lá no céu. É um homem andando no céu de corpo e alma, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém? Vamos pegar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 10, tá bem? Que é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Olha, uma leitura linda, um acontecimento maravilhoso, tá bem? Vamos lá? Pega aí, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-o a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra pode as fazer assim tão brancas. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falava com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneiras atemorizados. Eles estavam com medo. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é meu filho amado, ouvi-o. E olhando eles logo ao derredor, já não viram ninguém, senão a Jesus com ele. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre eles, o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, está aí a palavra de Deus para nós hoje, né? Um acontecimento ímpar, né? Logicamente. Jesus quis mostrar a esses 3 homens um pouco da sua glória, para que eles percebessem verdadeiramente quem era Jesus. Não é? Tomou Pedro, Tiago e João, olha, os 3 cabeças da igreja, e levou somente os 3, deixou os outros lá embaixo. Subiu o Monte Tabor, foi lá em cima. Só levou Pedro, Tiago e João, por causa da missão deles. Né? Pedro, que era o chefe da igreja, foi o nosso primeiro papa. Tiago, que era o chefe da igreja de Jerusalém, conduziu a igreja de Jerusalém. E João, que ficou na responsabilidade de cuidar de Nossa Senhora. Por causa da missão desses 3, Jesus deu a eles uma experiência mais profunda da sua pessoa. Ao subir ao monte, Jesus transfigurou, isto é, ele mostrou a eles a sua glória. E nesse momento aparece Moisés e Elias. Moisés, que é o homem da lei, né? Aquele que trouxe a lei, escolhido por Deus. E Elias é o maior profeta de todos os tempos, o grande profeta, o homem do fogo, né? Que fez aquele trabalho lá com os 300 sacerdotes de Baal e eles perderam. Né? Você entende? Agora, interessante é, Pedro, Tiago e João ficaram atônitos, com medo. É um medo que dá por causa da presença da divindade. A pessoa se reconhece tão pequeno diante de tão grande santidade, divindade, que isso traz na pessoa um pavor no coração. Mas aí veio a luz, a sombra, né? Uma nuvem.
Essa nuvem é o Espírito Santo. Veio e cobriu eles, veio e tranquilizou o coração deles. E nesse momento, eles ouviram a voz do Pai. Este é meu filho amado. Diferentemente lá no Jordão, do batismo, Deus fala, esse é o meu filho amado. Aqui Deus fala, esse é meu filho amado, escutai-o. Deus deu um caminho a mais aí, né? Agora Deus falou, escutai. Ele é o meu filho, escutai. Então nós vemos aqui uma experiência profunda de Jesus com os apóstolos, né? Junto com Moisés e Elias. Interessante que Moisés, Elias e Jesus conversavam. O que será que eles falavam, né? Será que falavam sobre a morte de Jesus? Será que eles falavam sobre a mansão dos mortos, aqueles que estavam lá esperando a libertação, esperando a salvação, que Jesus, depois que morreu na cruz, desceu à mansão dos mortos para salvar aqueles que estavam aprisionados? Nós temos que pensar um pouquinho nessa conversa de Jesus com Moisés, né? Elias e Moisés, tá bem? Que a gente possa pensar um pouquinho nesta conversa aí, porque é algo assim fantástico a gente meditar sobre isso. Pois bem, Jesus falou para eles: não conte isso para ninguém até que eu ressuscite dos mortos. Olha para você ver como que é o conhecimento dos apóstolos. Eles não sabiam o que era ressuscitar dos mortos. Eles não entenderam o que Jesus falou. Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Como é que é isso? O que é ressuscitar? Ele vai morrer, depois vai reviver? Como é que é? Isso aí ficou um ponto de interrogação na cabeça dos apóstolos, até na hora da ressurreição do Senhor, até depois um pouco, até Pentecostes, né? Porque Pentecostes aí esclareceu tudo, porque eles receberam o Espírito Santo vem e mostra o que é e convence, né? E ensina também as coisas de Deus. Então é importante você, meu irmão, minha irmã, refletir um pouco nesse segundo domingo da Quaresma sobre essa ação de Deus, tanto lá com Abraão, o homem da fé, como no caso da segunda leitura que Paulo nos fala que Jesus é o nosso verdadeiro intercessor, que ele nos dá tudo e nos liberta de todo mal, e aqui no Evangelho a transfiguração. Que nós possamos também passar pela experiência da transfiguração na nossa vida, na nossa oração pessoal, na nossa comunhão com Deus, na nossa experiência de Deus. Que a gente possa, sim, ter essa experiência de ver a glória de Deus transparecendo em nossa vida. Tá bem? Mais do que isso, seguir Jesus na fé de Abraão. Tá bem? A intimidade com Deus e a fé de Abraão. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, muita paz. Que esse domingo seja um domingo cheio de bênção e de graça. Essa semana, segunda semana da Quaresma, seja uma semana cheia da graça de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.